Bom dia, pessoal que está entrando aí, chegando. Bom dia, sétimo ano, depois do recesso, né? Curtiram bastante o recesso? Curti bastante, professor. Fiquei na frente do computador o tempo todo, igual eu já estava. Jogou muito, né, Yarley? Ah, Daniel, que isso? Ah, que importância, Free Fire. Galera, a gente está aí, eu sempre dou uns minutinhos pessoal aí entrando, para depois a gente começar a explicação, mas quem está se adiantando, bom dia aí que está chegando aí novamente, bom dia para a galera. Nós viemos do recesso aí, a gente vai lembrar aí o que nós vimos, onde a gente parou para continuar. Nós estamos na apostila 2, capítulo 8, página 45, e é bom pegar os cadernos de história porque hoje é conteúdo novo. Nós vamos falar dos povos nativos da América, indígenas não, povos nativos da América, porque esse que é o termo correto. A gente vai explicar essa questão também do nome de novo, mais detidamente, porque os povos indígenas se chamavam de indígenas, eles tinham nomes próprios. São vários povos diferentes, ok? Pega pra gente a apostila, página 45, tem uma imagem bonita na abertura. Depois a gente vai partir aqui, já botei na tela os slides para a gente começar a trabalhar os povos indígenas e a gente vai discutindo isso. E sexta-feira a gente vai tentar terminar essa discussão, falar sobre o antropofagismo e outras coisas e começar a fazer a atividade, tranquilo? Então nós estamos na apostila antiga. Por favor, hein? Todo mundo ok? Já pegaram o material de história? Correto, está todo mundo preocupado. Professor, não teve atividade que é matéria nova. Não, primeiro que é recesso. E outra coisa, nós vamos finalizar a apostila que é matéria nova, então não fica preocupado não. O pessoal está perdido. Eu vou lembrar o que nós vimos na semana anterior, lá da semana de 24 a 27. Foi na sexta-feira que a gente fez a correção. Tranquilo? Vamos começar então? Já deu os minutinhos? Galera, é o seguinte. De novo, nós estamos fazendo o caminho das grandes navegações. Vimos lá o que foi as grandes navegações, vimos o que aconteceu na Europa, nós viemos para a América, fomos na África, vimos o que aconteceu lá na África, que os portugueses foram lá, descobriram não, né? Encontraram a América, encontraram vários povos, e o último capítulo que nós vimos sobre o capítulo sobre povos nativos da América, que tinham um grau de desenvolvimento muito alto, que eram os maias, incas e astecas. Melhor, tinha uma tecnologia e sociedade mais desenvolvida do que o restante dos povos indígenas aqui da América. Nós vimos que os incas tinham entre 10 e 12 milhões de população no Império. Nós vimos que os astecas 10 milhões de populações de pessoas no Império Azteca. Nós vimos que os maias fizeram cidades-estados. Todos praticavam sacrifícios, lembra disso que nós falamos? Sacrifícios, sendo que os incas só faziam sacrifícios em datas especiais. O Yarley já falou, o nome desses povos, já que ele adiantou, né? Se chamavam povos pré-colombianos, porque nós estamos vendo o período anterior à chegada de Cristóvão Colombo. E no caso do Brasil, anterior à chegada de Pedro Álvares Cabral, que nós já vimos lá nas grandes navegações. Lá, quando ele chegou em 1500, na região de Porto Seguro, lá em Coroa Vermelha. Não sei se vocês já foram lá. Lá em Porto Seguro, Coroa Vermelha, tem um museu lá da descobrimento. E nós vimos que esses povos mais incas e astecas, eles eram muito mais envolvidos tecnologicamente, sociedades. Eles eram urbanizados, eles eram sedentários. Eles fizeram grandes cidades, construções, palácios, estradas, comunicação. Muitos povos tinham correios, que nem os incas. Eles faziam terraços. A tecnologia era muito desenvolvida, muito desenvolvida. E, se eu não me engano, na última semana, a gente fez uma explicação, fizemos uma atividade, e depois nós falamos dos Apaches, Cheyennes e Sioux, que ocupavam a América do Norte. Vamos lá. Relembrando, nós vimos Apaches, Cheyennes e Sioux, parece que nossos povos, que ocupavam a América do Norte, aonde ficava Canadá, Estados Unidos. Depois nós vimos os povos que ficavam na América Latina, que eram super desenvolvidos, que eram os maias, incas e astecas. Astecas ficavam ali na região da América do Norte, os maias na América Central e os incas na América do Sul. E nós vimos cada um desses povos e as características deles.
Lembraram disso? Porque nós precisamos fazer uma comparação. Quem não está lembrando, tinha que ter no caderno anotado, galera. Lembrando, a live é sempre gravada, então você também pode consultar depois. Então não tem desculpa quem não viu naquela semana anterior, estava viajando, ou então não estava acompanhando. Você pode consultar, está lá gravado, está sempre gravado as lives. Então quer dizer que nós fizemos esse caminho todo. Nós chegamos ali, então, vamos lá, na América do Norte, na América Central, chegamos na América do Sul. Mas aonde nós vamos agora nesse capítulo, professor? Os povos nativos do Brasil. Os povos do Brasil. É o capítulo 8, que está lá na página 45. Tem uma imagem linda e maravilhosa lá de um mapa que foi feito do litoral brasileiro. Lembrando, o Brasil não tinha esse tamanho. Não tinha. Tem que lembrar que estava Tordesilhas. O Brasil era dividido no meio. A parte do Brasil, o que pertencia aos portugueses, era só o litoral. O restante pertencia a quem? Aos espanhóis. Até o final do ano, nós vamos ver que o Brasil vai ampliar de tamanho, vai virar esse gigante. Então, na verdade, o Brasil era dividido ao meio. A região aí onde ficava ali até do sul do país, litoral do Nordeste, não pegava nem o norte todo, pegava a região de hoje é Sudeste e parte ali do Centro-Oeste, ok? Professor, e o que nós vamos ver hoje? Os povos do Brasil, especificamente os povos do Brasil. Então, a primeira coisa é, antes de botar os slides aí, os povos do Brasil não se pareciam com os maias, incas e astecas. Por favor, escreve isso gigante no caderno. Coloca lá o título. Os povos do Brasil embaixo. Os povos do Brasil não possuíam tecnologias, não possuíam uma sociedade organizada que nem os maias, incas e astecas. Nós estamos falando de povos que ainda eram comparadamente primitivos. Ok? Se você for comparar com os maias, incas e astecas, o grau de desenvolvimento dos povos indígenas do Brasil estavam bem mais abaixo. Eles se pareciam com quem, professor? Com os apaches, com os cheyennes, com os siouxes que nós vimos. Ok? Alguém está perguntando. Se tiver dúvida, abre o microfone ou então escreve aqui. Ah, Esther está pedindo para repetir. Beleza. Olha só. Embaixo do título coloca lá que os povos do Brasil, eles não tinham uma sociedade de tecnologia parecida com os maias, incas e astecas. Coloca lá. Os povos do Brasil não tinham uma tecnologia e sociedade organizadas parecidas com os maias, incas e astecas. Vírgula. Eles se pareciam mais com os apaches, cheyennes, vírgula, né? Siouxes, que ocupavam a América do Norte, que nós vimos lá no finalzinho do capítulo 7. Tranquilo? Quer que escreve aí no chat para vocês colocarem? Eu vou escrever aqui que o pessoal está perguntando. Enquanto isso, a gente vai deixando aqui. Então, coloca lá, ó, os povos nativos do Brasil não se pareciam com os maias, incas e astecas no grau de desenvolvimento e tecnologia. Se parecendo mais, sendo melhor, semelhantes aos apaches, siouxes e cheyennes. Fechou? Tá aí. Professor, então vamos lá. Aí vem aquelas comparações bobas, né? Professor, nós vamos ver aqui construções de grandes templos? Não. Nós vamos ver sacrifício em homenagem aos deuses, tá? Tinha outro tipo de sacrifício. Em homenagem aos deuses de pessoas em larga escala? Não. Nós vamos ver construções de estradas e cidades urbanizadas, igual lá no Termopolitano com fluvial, com as rotas fluviais? Não, não vamos. Nós estamos falando de outro tipo de povo, um povo que estava ali ocupando o Brasil há aproximadamente entre 15 e 12 mil anos. Aí vem a primeira pergunta, para a gente ir para os slides. Se eu não me engano, eu mandei uma reportagem que já estava falando que a América foi ocupada por volta de 20 mil anos atrás. Eu mandei no chat, na última semana. Alguém leu aquela reportagem? Por favor, para começar a aula. Agora para a gente ir direto no conteúdo. Alguém leu para me comentar ela? Tá, então vamos lá.
Professor, do que nós estamos falando? Eu não vou nem colocar o mapa, é só do Brasil, da região que nós conhecemos como Brasil hoje. O Brasil mesmo, que ia até lá onde hoje é a Amazônia. Professor, mas você falou que só ia até o Brasil do português, só ia até a parte do litoral, metade. Mas nós vamos ver como se fosse o Brasil hoje atual, o mapa do Brasil atual. Então a primeira coisa o dilema é, como aconteceu a ocupação da América? Vamos lembrar. A primeira teoria, a teoria lá da glaciação, do Estreito de Bering, que os continentes eram unidos da Pangeia, os homens vieram ali pelo Estreito de Bering, na região lá da Rússia, atravessaram e chegaram na América e começaram a colonizar do norte para o sul. Professor, quando é que foi isso mais ou menos? A teoria mais aceita, teoria, por volta de mais ou menos 12 mil anos, mas tem pesquisadores que falam que é 13, 14, 15 mil anos. Vestígio mais antigo da Luzia, lá em Minas Gerais, em Lagoa Santa, aqui na América. Professor, mas eu mandei uma reportagem que lá no México o pessoal já encontrou vestígio, ferramentas, não fósseis, não ossos. Encontraram ferramentas, quem leu aquela reportagem, que eu duvido muito que alguém leu, né? Muito preocupado de jogar Free Fire, que estavam mais ou menos ali ocupando quase 20 mil anos. Eu até comentei que muitos pesquisadores da Europa e da América do Norte, americanos, não aceitam essa teoria, mas há fortes vestígios que a ocupação dos nativos na América é mais antiga do que está se pensando. Então segura. Professor, o que você explicar hoje já pode mudar no futuro? Mudar daqui a pouco? Pode, galera. Pode. Isso acontece toda hora em história. Então o que acontece? Vamos pegar as teorias mais aceitas. Teoria da Pangeia, 12, 13 mil anos. Eles vieram marchando, ocupando. Enquanto o pessoal saiu lá da África há 500 mil anos atrás, a ocupação aqui da América aconteceu há 12 mil. Então tem uma diferença no desenvolvimento. Enquanto que a Europa foi ocupada por volta de 60 mil anos ali, depois do início da saída do homem da África, aqui na América só vai ser há 12 mil anos. Então quer dizer que tem um tempo muito curto de ocupação. Isso explica o grau de desenvolvimento diferente. Quando eu estiver explicando, muita gente vai lembrar do sétimo ano como se fossem os homens da pré-história, aquele modo de vida bem antigo, aquele modo de vida bem precário. Por exemplo, aqui a ocupação por 12 mil anos atrás, você não vê a presença de metalurgia. Olha aí. Professor, então como é que você faz, como é que você pesquisa alguma coisa aonde os povos eram bem primitivos? Lembra lá da pré-história? Na pré-história você estuda o quê? Lembra da aula de Tia Bazinha? Você estuda as pinturas rupestres. Você estuda os vestígios de armas, de ferramentas, de ossos, de fósseis. Então é assim que vai se reconstruir a história aqui dos nativos da América. Aqui você não vai encontrar códices para você fazer a tradução, tipo lá dos maias. Olha só a diferença. Não vai encontrar aqueles códices lindos, maravilhosos. Aqui não vai ter os quipôs, né? Lá dos incas para contagem. Você não vai ter os códices astecas para fazer isso. Então como é que você descobre? Como é que você pesquisa isso? Aí, galera. Aí, ó. Você olha essa primeira imagem. Se ocupou aqui há 12 mil anos atrás, você tem que recorrer à arqueologia, à antropologia e outras disciplinas. Isso aqui, ó, são restos de ânforas. Isso aqui é que eu botei que ficou pequenininho, não era para ter ficado pequenininho assim, eu esqueci de aumentar. Mas aqui embaixo, quem está aí, que não é cegueta igual seu professor, que é míope, está mostrando desse ladinho aqui, ó, do lado direito da imagem. Nossa, hoje está travando tudo, não é a minha internet, é o meu computador. Aqui, ó, está mostrando a ponta de um machado de pedra. Você está vendo aí que metal? Você está vendo aqui alguma arma elaborada ao extremo? Uma espada, uma armadura? Não está vendo. Então é uma sociedade que vive de forma mais simples. Esse que é o termo. Vivia de forma mais simples. As ânforas, igual a gente viu na pré-história ano passado, eram utilizadas para guardar alimentos, sementes, transportar água, porque eles migravam constantemente. E da onde vêm os primeiros vestígios do homem aqui no Brasil? No Brasil. Tudo bem, vestígio mais antigo da América e do Brasil também, Lagoa Santa, da Luzia, em homenagem a Lucy. Em Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Piauí. Professor, então quer dizer que nós temos sítios arqueológicos que pesquisam isso? Sim, galera, tem. De vez em quando o pessoal faz obra no meio da cidade, igual lá em Salvador estava fazendo para a revitalização do centro de Salvador, e o pessoal encontra a ponta de flecha. Você não é treinado, você olha aquela pedra e fala, não é nada não, vou jogar fora, mas pode ser uma ponta de um machado, pode ser a ponta de uma flecha. Eles utilizavam pedra, madeira, que era a principal matéria-prima deles, pedra, madeira, cipós, coisas que vinham da natureza.
Então, nós não estamos falando de sociedades complexas, igual nós vimos lá dos astecas, incas e maias. Por favor, não compara isso. E não julga. Nossa, professor, então quer dizer que o povo aqui era mais atrasado, era burro. Sempre vem aquela comparação. Não, eram graus de desenvolvimento diferentes. Do mesmo jeito que os maias, incas e astecas, comparativamente à Europa, principalmente no quesito de armas, era menos desenvolvido. Se você for comparar os maias, incas e astecas, os povos indígenas brasileiros que ocupavam aqui o Brasil era mais simples, tinha um modo de vida mais simples. Entenderam essa diferença? E outra coisa, o nosso nativo, chamado de índio, não é um caminhãozinho de japonês que é todo mundo igual. Todo ano eu conto essa piada. Se você botar o coreano, o japonês, eu sei que o pessoal gosta de K-pop aí, sabe a diferença. Mas eu vou contar essa piada. Se você botar japonês, chinês, coreano, vietnamita do lado, você fala que é tudo igual. Os povos indígenas do Brasil não são iguais. Igual nós vimos lá os maias, incas e astecas, a parte em sul, cada um tem uma cultura própria, tem valores próprios, tem um código de valores próprios, tem a vestimenta própria, tem a pintura própria, tem os botox diferentes. Então eles são totalmente diferentes. Não são povos que são a mesma coisa, são iguais. Por quê? Vamos lá. Eu não vou falar mal das tias lá do Fundamental 1, mas a gente aprende que os índios viviam todos em ocas, todos caçavam, todos coletavam, ninguém tinha ali moradia fixa, e depois você vai aprendendo coisas diferentes, porque isso vai construindo ao longo dos séculos. Por quê? Muitas vezes o que nós aprendemos, olha a crítica, muitas vezes o que nós aprendemos sobre os povos nativos do Brasil e da América é a visão do europeu. Já expliquei isso no capítulo passado. É a visão do europeu, que julga sempre atrasado. Então, vamos lá. 12 mil anos, mais ou menos, de ocupação. Tem gente que fala que é 15 mil, e agora já estão falando em 20 mil. Professor, pode mudar? Claramente vai mudar os livros. Se não mudar para a geração de vocês, os filhos de vocês vão estar estudando, de repente, uma história diferente dos povos indígenas. Vai chegar livros falando que, na verdade, os povos estavam ocupando aqui há muito mais tempo. E a teoria que eu te contei da Pangeia, de repente, não vai ser aceita. Ah, professor, esqueci. Eu fico falando, esqueci. Qual é a outra teoria para chegar? Da navegação. Que eles vieram ali da ilha da Polinésia, em direção ali da Austrália. Eles vieram ali remando, navegando, e chegaram para ocupar ali onde hoje é a região central da América. Professor, qual é a mais aceita? Essa da navegação é muito complicada, muitos perigos. Eles aceitam mais da migração, da Pangeia no Estreito de Bering. Qual é o filme que retrata isso, professor? Assiste a Era do Gelo, se não me engano, 1 e 2, que fala da glaciação. A Era do Gelo, mostra ali, aquela passagem. Professor, mas vamos lá. Como é que você estuda um povo que não deixa vestígios escritos para você? E aí, como é que você estuda? A história, o historiador dá conta disso? Não, porque a história, muitas vezes, tudo isso aqui, ó, escrita. Professor, lógico, a história pode estar outros vestígios, mas a gente se debruça muito sobre a escrita. Então, como é que você estuda um povo que não deixou nada escrito? É a mesma forma do estudo que eu expliquei dos maias, que desapareceram antes da chegada dos espanhóis. Você tem que pedir ajuda aos arqueólogos, aos antropólogos. Você tem que pedir ajuda a outras disciplinas para você conseguir montar como que era aqui a América antes dos portugueses. Porque senão você só vai ter, e dos espanhóis, você só vai ter a visão deles. Galera, olha aí, ó. Foi descoberto agora. Olha a data aqui. Esse aqui, graças a Deus, eu aumentei. Ainda bem. Olha para cá. Essa imagem aí, olha para cá, parece que eu estou na escola. Olha para o quadro. Até parece. Força do hábito. Vamos lá. O que é isso aí? É uma ânfora que tem os restos mortais de um índio tupi. É um artefato que foi utilizado para sepultar uma pessoa. Lá em Salvador, o pessoal estava revitalizando o centro de Salvador, escavando, e acabou descobrindo um sítio arqueológico do povo tupi-guarani, que até hoje não havia sido encontrado. Galera, olha a data da reportagem. Dia 17 de abril de 2020. Quer dizer que eles continuam pesquisando. Professor, então como é que você reconstrói a vida, o modo de vida? Como é que a gente sabe tanta coisa sobre os povos nativos? Como é que a gente sabe que eles caçavam animais, ou certo tipo de animais? Por que eles tomavam vários banhos? Por que a gente sabe que eles tomavam muito chá? Porque esse era um hábito cultural deles. E isso é possível remontar. Você pede ajuda ao arqueólogo para estudar uma ânfora. Para pedir para você olhar uma pedra, o arqueólogo olha uma pedra boba, que de repente você não dá valor e fala, opa, isso aqui é uma ponta de uma flecha. Isso aqui era utilizado como uma faca. Isso era utilizado como uma lança. Porque a madeira decompõe, mas a pedra fica lá. Ou então, como mostrei, a ponta de um machado.
Como é que você vai pegar um fóssil desse, um fóssil? Você vai pegar ali o osso desse, vai fazer uma análise, vai descobrir que, de repente, esse índio, eu já li a reportagem, né? Mais ou menos data, se eu não me engano, entre 1500 e 1530. Esse fóssil que está aí, entre 1500 e 1530. Então, quer dizer que a gente está falando de um povo, esse cara que está aí, ele era pré-colombiano, provavelmente viveu ali antes um pouquinho da chegada dos portugueses aqui no Brasil e durante a chegada deles. Então quer dizer que a gente tem que remontar outra coisa. E infelizmente, então a gente vai recorrer aos jarros, aos vasos, ponta de flecha, machado, resto de alimentos, fósseis. Galera, tem gente que estuda até... Eu sei que vocês vão ficar com nojo. Até as fezes fossilizadas das pessoas. Se eu não me engano, um tempo atrás, estudaram as fezes de um cara da Idade Média. As fezes, cocô. Por quê? Para descobrir o que eles se alimentavam. Então, se você descobre uma caverna que um povo indígena habitou, você vai fazer escavação lá dentro, para ver se você encontra restos dos animais que eles consumiam, ou sementes, ou alimentos, ou resto de ferramentas. É assim que você faz a pesquisa. Você não vai perguntar só a versão do português ou do espanhol que chegou. A história não dá conta de tudo. Então, como é que você descobre sobre esses hábitos indígenas? Pesquisando com a ajuda da antropologia, da arqueologia e de outros setores também da ciência. A história também ajuda a remontar esse passado. O pessoal está escrevendo aqui e eu não estou baixando, eu não estou vendo o chat porque ele não está rodando. Deixa eu ver o que eles escreveram aqui. Manuela, você está sem óculos, mas eu li para você. Deu para enxergar pelo menos? A Manuela está sem óculos, está enxergando. Mas essa imagem dá para escrever. A anterior é uma ponta de um machado, tá? Ponta de machado, o resto era vaso de jarros. A Esther já fez a pesquisa. Para que era utilizado o machado, professor? Para cortar a árvore. Era utilizado para matar os animais em guerras. É isso que é utilizado o machado. Ela botou para cortar a seiva. Às vezes cortava a seiva e tirava. Cortar cipó. Era a ferramenta que eles tinham para cortar a árvore. Vou fazer uma canoa. Eu vou cortar como a árvore? Com dente? Não. Eu vou usar o machado. É isso que eles tinham, de pedra. Não era fácil. Imagina, cortar uma tora. No Rio não, Manuela. Eu não conheço. É o quê? É K-pop? Não, eu falo português. É K-pop. Pronto. O Rian, ele botou uma coisa muito interessante pra gente aqui. Ele fez uma comparação. Eu vou usar a comparação de Rian. Rian botou mais ou menos assim. Pois para aquela época deles, os indígenas, o Rian colocou, para a época deles, eles eram super inteligentes. Se você for comparar o modo de vida deles na época deles, corretíssimo, Rian, eles eram inteligentes. E a tendência era evoluir. Mas eles foram interrompidos pela chegada dos portugueses e espanhóis. Daqui a 100 anos, as pessoas vão nos chamar de burros. Perfeita comparação, Rian. O que Rian fez a comparação? Olha, na época deles, a gente tem que analisar assim a história. Na época deles, isso era tecnologia de ponta. Que nós estamos vendo vasos, jarros, machados, tudo bem, era tecnologia de ponta. Se eles continuassem evoluindo, de repente iam descobrir a metalurgia, quem sabe? Não, a gente não sabe porque eles foram interrompidos. Por quem? Pela chegada dos portugueses e espanhóis. Vamos fazer uma comparação, Rian, lá com os maias, incas e astecas. Os astecas e os incas. Será que a sociedade teria desenvolvido e formado um grande império aqui na América, chegado até o Brasil e conquistado outros povos? A gente não sabe, porque os portugueses, o português espanhol, os espanhóis chegaram lá na América Espanhola e conquistaram a região. Mas naquela época o desenvolvimento deles era enorme, surpreendeu até os espanhóis. Daqui a 100 anos, de repente, 100, 200 anos, ou até menos, Ian, de repente seu filho está na escola. Eles não vão estar utilizando mais livro, vai ser tudo digital. Aí o seu filho vai falar, pai, olha como você aprendia com livro, que coisa antiga. O pessoal era muito burro naquela época. Então não cometa uma coisa chamada anacronismo. O que é anacronismo? Você analisar os valores de hoje, pegar os seus valores de hoje e analisar o passado. Perfeito, Rian. Na época dos nativos nossos, era a tecnologia de ponta, era o que eles tinham. Tranquilo. Muito boa comparação. Faltou, depois acerta. Tá, a Esther tá insistindo, eu esqueci o S ali, era esses povos e esse povo, coloca o S, esses povos. Tá.
O professor também pode errar, Esther. É tipo assim, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação porque o Rian botou aqui de novo. Porque daqui é tipo, o Rian colocou aqui pra gente. Daqui a 300 anos eles vão ter tecnologia avançada. Vamos lá. Vou fazer uma comparação aqui para entender os povos indígenas. Se a gente comparar hoje a vida média do brasileiro com o americano, que tem acesso a celular de ponta rápido, tecnologia, carros melhores, nós estamos super atrasados. Só que nós vivemos na mesma época. Segura essa. Lá na Europa, os carros têm carros que já são autônomos, nos Estados Unidos. Vamos comparar os carros. Aqui no Brasil, nós estamos começando agora o câmbio automático ser popularizado. E isso já é comum nos Estados Unidos desde a década de 1950. Então quer dizer que nós vivemos na mesma época, mas os americanos têm um grau tecnológico muito mais alto e acesso a eles, e a gente não. Então vamos comparar com os indígenas. Tinha indígenas igual maias, incas e astecas, que eram muito mais desenvolvidos, e tinha indígenas que viviam de forma um pouco mais primitiva, que evoluíam mais devagar. Entendeu a ideia? Entendeu, Rian? Dá ok. Fechou? Entendido agora a comparação? Professor, vamos para o próximo. Como é que eram os primeiros povos? Vamos lá. Como é que eles chegaram aqui? Eu sei que eu vou falar e vai ficar muito parecido com a pré-história, mas é isso mesmo. Vamos comparar, hein? Os povos mais antigos viviam que nem aqueles homens primitivos lá da pré-história que você estuda em história comigo virou ano passado, com a tia Bazinha, que parece muito aqueles homens primitivos que a gente chamava de homens da pré-história, que é um termo errado. Homens da caverna, que também é errado. Os primeiros povos que habitavam aqui a América, eles adotaram um estilo de vida nômade. Por que é nômade, professor? Eles não tinham residência fixa. Galera, não vou botar isso. Qualquer coisa você puxa a setinha lá, por favor, e coloca lá, se você não sabe o que é. Eles adotaram um estilo de vida que é o quê? Nômade. O que é nômade? Não tinham residência fixa. Professor, então como é que você sobrevive se você não tem residência fixa? Você sobrevive dependendo da natureza. Traduzindo, isso aqui que é importante, ó. Eles não praticavam agricultura no começo. Lá, 12 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, 8 mil anos atrás, eles viviam como se fosse realmente na pré-história. Então, eles não produziam seu próprio alimento. Coloca lá, na agricultura, puxa a setinha. Eles não produziam seu próprio alimento. Coloca lá do ladinho. Os primeiros habitantes aqui da América, então, eles não tinham residência fixa e eles não produziam seu próprio alimento, não praticavam agricultura. Professor, por que não praticava agricultura? Galera, aqui era tudo mata, tudo floresta. Aqui você tinha uma abundância de alimento, água enorme. Então, no começo da humanidade, isso vale para todo mundo. Quando a gente vê lá para a história, os homens adotavam um modelo de caça, de pesca, ou seja, eles dependiam da natureza. Matavam os animais e pegavam as peles para se proteger do frio, habitavam cavernas. No começo foi assim, até de se desenvolverem e depois começarem a ser sedentários. Só que aí é um problema. Os povos indígenas aqui do Brasil, eles não vão se tornar sedentários, que nem os maias, incas e astecas. Então vamos lá. Quais são as características? Eles são nômades, eles não produzem seu próprio alimento, não fazem agricultura, não produzem seu próprio alimento, não têm residência fixa. Eles caçavam e coletavam. Os povos aqui que a gente tem vestígios, que é da arqueologia e antropologia, eles utilizavam tudo, tudo. Matavam o animal, pegavam o osso, faziam o quê? Ferramentas, usavam como acessórios, botox. Botox, não é botox de botar no rosto, não. Botox que é acessórios, a gente vai ver isso depois. Usavam a pele para se proteger do frio. Eles utilizavam a madeira para fazer ferramentas e lanças, utilizavam a pedra como ferramenta. Não chegaram a polir diretamente a pedra. Alguns povos poliam. Então eles tinham uma forma de vida bem primitiva, bem antiga, há 12 mil anos. Professor, se a gente fosse comparar 12 mil anos em outras regiões, nós já estávamos começando a sair da pré-história, passando para a Idade Antiga. Muitos povos no mundo estavam desenvolvendo a escrita, lá por volta do ano de 5.000, 6.000. E aqui, eles não vão dar esse salto evolutivo. Segura. Eles não vão dar esse salto evolutivo. Lá, nós vimos lá no ano passado, que por volta do ano de 4.000, se desenvolve a escrita e começa a se formar as primeiras cidades, impérios, reinos. Começa a se formar a primeira mitologia dos deuses, da Mesopotâmia, no Egito, em vários outros locais, na Grécia.
Professor, e o que vai acontecer aqui no Brasil? Nós não vamos dar esse salto evolutivo. Olha para cá. Por volta do ano de 6.000, a grande evolução da humanidade, aqui no Brasil, dos povos nativos, é eles se tornarem semi-nômades. Professor, então quer dizer que eles não vão virar nômades? Não! Na região do Brasil, os povos não vão se tornar essencialmente nômades. Vão se transformar em semi-nômades. Qual é a grande mudança? A descoberta da agricultura. Professor, mas você falou ano passado, na pré-história, na passagem da pré-história da Idade Antiga, que quando o homem descobriu a agricultura, ele se tornava sedentário. Quem lembra disso? Alguém lembra? E aí, eu vou ter que voltar nisso ou não? Fala para mim se você lembra ou não lembra, porque aí eu vou ter que voltar à explicação. Lembra que nós falamos, quando surgiram lá os mesopotâmios, quando a gente falou dos egípcios, quando eles descobriram a cultura do trigo, do milho, a criação, a domesticação dos animais, eles se tornavam sedentários. Isso não vai acontecer aqui na América. Quem lembra? É isso aí, Betânia. Ó, muito bom. Quem descobre agricultura lá nos primeiros povos da Mesopotâmia, nas regiões lá, são as mulheres, observando que as sementes caem na terra e elas germinam. Então você não precisava mais ficar correndo atrás do alimento, caçando, coletando toda hora, que era extremamente perigoso. Eles passam a viver em comunidades, começa a crescer, aumenta o alimento, e eles se tornam fixos para cuidar da agricultura, do roçado, e também depois começam a domesticar os animais. É esse o salto evolutivo. Entre mais ou menos 6.000, 4.000 a.C., na passagem da idade da pré-história, que nós chamamos, para a idade antiga. Professor, e esse salto evolutivo acontece aqui? Não, não acontece. Não vai acontecer. Muito bom, a Betânia e a lembrar da agricultura das mulheres. É isso aí. É isso aí, Rian. Rian também lembrou. Professor, mas o que é ser semi-nômade? Por que o cara faz agricultura e não fica fixo? E aí? Por que você descobre agricultura, você vê que você planta e pode esperar germinar, mas você não se torna fixo, você não constrói uma sociedade que é sedentária? Então vamos lá, 6.000 a.C., o que é ser semi-nômade? Os povos indígenas, observando também a natureza, vão ver que se você jogar a sementinha lá e esperar, vai germinar e vai crescer. Só que eles não tinham a percepção, não tinham o desenvolvimento tecnológico suficiente para entender que você tem que descansar a terra. O que acontecia? Eles plantavam até esgotar a terra. Esgotava a terra, esgotava de repente a caça junto, o que eles faziam? Se deslocavam. Então o que é ser semi-nômade? Eles poderiam ficar um tempão ali numa região, um bom tempo, meses e anos, quando aquele território já não era tão fértil, quando não apresentava mais água em abundância, quando não tinha mais caça, o que eles falavam? Vamos pegar nossas coisinhas e vamos fazer o quê? Caminhar. Isso é ser o quê? Semi-nômade. Então, essencialmente, os primeiros povos que ocuparam o Brasil foram nômades ou seminômades. Mais ou menos, de 12.000, 13.000 até 6.000, todo mundo era nômade, a maioria. De 6.000 aí em diante, nós vamos ver os povos serem seminômades. Ou seja, ocupavam o território durante um longo tempo, mas quando terminava a caça, quando terminava o alimento, quando terminava ali o solo que se esgotava rápido, eles se deslocavam. Eles preparavam a terra, faziam agricultura. Mas aí depois ali, já não está crescendo tanta coisa, mandioca, milho, que é a base da alimentação. Vamos deslocar. Ou seja, o deslocamento do território do Brasil, o Brasil vai sendo ocupado porque os povos eram nômades e seminômades, o território que nós entendemos hoje como Brasil. E por volta do ano 1000 a.C., o território brasileiro todo já estava ocupado. E é aí que começam os problemas. Professor, qual é a quantidade da população indígena, nativa, que ocupava aqui o Brasil? O Brasil. Dizem que na América havia 50 milhões de nativos antes da chegada dos portugueses e espanhóis. E o Brasil? Como é que você conta uma população que não tem escrita, que não deixou nada escrito, não deixou muitos vestígios? Como é que você vai mensurar uma hipótese para chegar à população? Lá na América era mais fácil, porque tinham os incas que tinham códice, tinham os maias que tinham códice, os incas tinham os quipus para fazer contabilidade, os astecas e maias tinham os códices. E agora, você chega numa região que não tem, como é que você vai fazer uma estimativa? Como é que você vai estimar a população indígena que habitava aqui? E é aí que começa a controvérsia. Se você abrir a internet aí e digitar quantos povos nativos habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses,
Na sua apostila, se eu não me engano, está falando por volta de 3 milhões. Mas tem muitos autores que falam que era 5 milhões. E tem alguns autores que são muito, assim, uma estimativa muito, assim, que é muito positiva, fala que havia até 10 milhões de habitantes na região que é hoje o Brasil. 10 milhões. Professor, tinha algum censo para fazer contabilidade? Não tinha. Então a gente tem que acreditar na estimativa que os pesquisadores fazem. O Brasil todo já foi pesquisado arqueologicamente? Não, se formaram cidades. Mas a estimativa é que havia entre 3 e 5 milhões, com certeza, entre 3 e 5 milhões. A apostila fala 3, mas entre 3 e 5 milhões de nativos, dividido em dezenas, centenas, milhares de línguas, em centenas, milhares de povos diferentes, com hábitos diferentes, um diferente do outro, porque eles formavam aldeias e tribos. Eles não formaram impérios, não formaram reinos. Tira isso da cabeça. Isso só vale para os astecas e vale isso para os incas. Formaram grandes impérios. Não, aqui não formou, não adianta. Se você for pesquisar, tem um debate muito grande aqui no Brasil e na América como um todo, para estimar a presença desses nativos. Mas é muito difícil, porque a maioria dos nativos não tinha escrito. Então, como é que você estima? Ninguém fazia censo. No Império Romano, o pessoal fazia levantamento. Em Roma, a gente pode falar, tinha 1 milhão de habitantes. Mas quantos tinha na região do Brasil? Estimativa. Não tem como a gente chegar a um valor real e aproximado, mesmo cravar com certeza. Então, tem uma discussão muito grande. Ok? A Esteta, a Ana, não, havia muito mais, Ana. Isso aqui é de hoje. Hoje tem 305 etnias com 264 línguas. Havia muitos mais, porque havia povos que não eram identificados. Nós vamos falar disso agora. Professor, e como é que você divide isso? O pessoal fala que havia entre 50 e 100 milhões. Yarley, aqui na América de nativos. É uma coisa difícil também, não tem como a gente afirmar. Se só no Império Maia, se só no Império Azteca e Inca havia 20 milhões, então quer dizer que é bem possível 50. 100 milhões? Não sei, é muito. É uma discussão que acontece até hoje. Ok? Vamos lá então, próximo slide. Professor, como é que você estuda então os povos indígenas? Os pesquisadores, os antropólogos, os linguistas, tem gente que estuda só língua, até língua morta, tá? Quem quiser. Latim antigo, o egípcio, que era o hieróglifo, tem o demótico. Os estudiosos dividiram os povos indígenas em mais ou menos 4 grandes troncos linguísticos. O que é tronco linguístico? É a fala, pela semelhança. Entenderam a ideia? Eles dividiram para facilitar o estudo. Porque como é que você estuda milhares de povos indígenas com centenas de línguas diferentes? Gente, tem povo que surgiu, desapareceu antes da chegada dos portugueses, que você só conhece de história de outros povos indígenas. Como é que você estuda isso? Não tem como. Então, para você fazer o estudo, olha como é que é complicado, cara, estudar os povos indígenas. Você estudar os povos indígenas, os pesquisadores, linguistas e antropólogos dividiram em grandes 4 troncos linguísticos. O que é tronco? Origem que dá origem a origem da língua nativa, que vão dar origem a outros povos. Uma subsequência. É a semelhança dos povos, da língua dos povos indígenas, que facilitava o seu estudo. Então, vamos lá. Qual é a primeira língua mais falada? O tupi, que vai dar origem ao tupi-guarani, que já chegou a ser a língua mais falada no Brasil até quando os portugueses estavam aqui. Professor, então por que o tupi-guarani hoje é esquecido no Brasil? Porque o rei português, em dado momento da história, vai proibir que se falasse o tupi-guarani no Brasil. Proibir, ia ter punição, prisão. Porque chegou uma época no Brasil colônia que os portugueses brasileiros que estavam aqui falavam mais tupi do que português. A fundação de São Paulo é isso. O pessoal falava muito mais tupi do que português. Qual é o outro tronco linguístico, professor? O segundo, o macro-G, que reunia as tribos Gs e também os tapuias. Professor, aonde está isso? Na página 47 tem uma tabelinha. Ele não está falando muito não, mas tem uma tabelinha. Os macro-Gs, né? O que é macro? Os grandes Gs, porque havia várias subdivisões. Eram os macro-Gs chamados de Gs, e os tupi chamavam os Gs de tapuias. Então também eles poderiam se chamar de Gs ou tapuias. Depois, os aruaques, que ocupavam muita região sul do país. Aruaques ocupavam muita região sul do país. Litoral, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E também tem uma infinidade de tribos que surgiram e desapareceram, ou então elas eram tão pequenas
de repente uma tribo falava uma língua que era só dela, que não é passível de estudar, que são línguas diversas. Então, olha o desafio de você estudar os povos indígenas. Mesmo você quebrando nas semelhanças linguísticas 4 troncos, o maior tronco que existia era de línguas desconhecidas, línguas diversas, que muitas vezes só aquela tribo falava e ela vai surgir e desaparecer. Eu botei essa imagem aqui, que você encontra na internet em vários sites, para você ver que o primeiro indígena, esse aqui, é um exemplo de Aruac. Depois, esse aqui é um Caribe, é um Tupi também. No meio, aqui está um Tupi-Guarani. E aqui na ponta está um G, um Tapuia. Professor, qual é o tronco linguístico que tem mais pessoas que foi aqui estudado? O tronco Tupi, que envolveu os Tupi-Guaranis, Tupinambás, vocês já escutaram esses nomes, Tupi-Guaranis, Tupinambás. Os Gs também eram grandes porque tinham os Aimorés, os Goitacás, que eram valentes e temidos. Depois a gente fala disso. Os hábitos de vida eram valentes e temidos. Essa imagem é para você entender o seguinte: galera, índio não é tudo igual, nativo não é igual. Índio, eu falo índio, mas nativo não é tudo igual. Eles têm características próprias, vestuário, pintura de corpo, ferramentas, hábitos diferentes um do outro. Às vezes uma tribo tupi era diferente da outra. Uma tribo que habitava aqui, vamos dizer, o Goitacás, que ocupava aqui o sul do Espírito Santo, era diferente do Goitacás que ocupava o Rio de Janeiro. Porque na nossa cabeça foi criado desde pequenininho que todo mundo é igual, tinha o mesmo hábito, morava da mesma forma. Isso não é correto. Fechou? Copiaram isso? Professor, aqui ó. Esse aí é um mapa que está lá na página 48. Na página 48 eu botei esse mapa para explicar. É o mesmo mapa, só que ele está pintado com cores diferentes. Se você olhar, a maioria dos índios são tupis, inclusive que eles habitavam o litoral aqui, ó, da Bahia, onde vai ter o primeiro contato com os portugueses. Então, o que vai acontecer? Se você olhar esse mapa do Brasil, gente, o Brasil não estava vazio quando os portugueses chegaram. Quando você vê o mapa pintado de verde, esse mapa pintado de verde antes da chegada dos portugueses é um erro. Dentro desse mapa verde havia milhares de indígenas, com centenas de línguas diferentes, com tribos totalmente dispostas, com culturas próprias. Qual é a tribo que ocupava a maior parte do Brasil? A tribo Tupi, seguida por quem? Dos Gs, que ocupavam mais a parte central. Os Aruacs ocupavam aqui, ó, tipo Charruas, a parte sul, mas também ocupavam o norte. Tem o Pano, que ocupava aqui, ó, onde hoje é a Amazônia, o Acre, aqui na ponta. Tem os outros grupos que não eram identificados. Professor, e quem é que teve o primeiro contato com os portugueses quando chegaram aqui? Pedro Alves Cabral. Provavelmente foram os Tupinambás, os Botocudos e também os Aruacs, que estavam no litoral. Eles moravam perto do litoral. Os portugueses chegaram no litoral, Porto Seguro, tiveram contato com os Tupinambás. O termo indígena, por favor, não faça isso. Os indígenas têm nome. Eles tinham nomes próprios igual a gente e tinha etnias que designavam nomes, tipo Guarani, G, Aruac, Krenak, tinha o Charrua, o Tucano, o Pano. Nossa, há vários nomes. E Anomames, os Anomames, lá no norte até hoje, estão sofrendo com o Covid. Então eles têm nomes próprios, eles são pessoas, tinham nomes próprios, que foram apagados pelos portugueses, quando chegaram aqui e trouxeram os costumes que eram cristãos. Hoje nossos nomes, a maioria são cristãos. Se você vê o nome de um indígena, você acaba rindo, você acha engraçado. Nunca faça isso, porque eles tinham nomes próprios, cultura própria, com nomes próprios, ok? Depois, qual era a base da alimentação dos nossos povos nativos? Aí, alguém está com fome? A base era mandioca. Mandioca, ou macaxeira, o pessoal chama lá no Nordeste, mandioca. Mas eles também cultivavam milho, que nem os maias, incas e astecas. Comiam aqui muita abóbora, mel para adoçar os alimentos, comiam formigas e até insetos, caçavam animais de grande porte, tipo a onça, que aqui tinha, para consumir carne. Quem estava perto do litoral, pescava. Por que não? Comia ostra, marisco. Quem estava no interior, pescava onde? Nos rios, nos lagos. Então isso dependia de onde eles estavam. O pessoal no litoral tinha chuva constante. O pessoal que estava no interior, muito frio. Então às vezes poderia morar de repente numa caverna no inverno. Ok? Professor, eu vejo aqueles soldados comendo um monte de inseto aqui na Amazônia. O pessoal que serve aqui no Exército Brasileiro. Ó, meninos, vocês, hein?
Ah, então quer dizer que aqueles caras copiaram os indígenas? Quem ensinou os indígenas o que comer, como viver aqui no Brasil? Quem ensinou os portugueses como viver, o que comer, o que fazer aqui no Brasil foram os indígenas. Porque senão os portugueses podiam pegar uma planta venenosa, comer, tomar um chá. Quem vai ensinar é quem? Os indígenas. Outra coisa, legal, os indígenas aqui, os nossos nativos, não conheciam nem o sal e nem o açúcar. Não conseguiam, não conheciam. Então, professor, como é que eles comiam os alimentos sem salgar? Eles comiam direto, só assavam e comiam direto. Era o sabor que vinha da carne. Quando você estiver comendo seu bife, agora você lembra de mim. Aquele saborzinho. Manda sua mãe não temperar. Esquenta lá e come. Delícia. Açúcar, que colocavam na bebida. Não conheciam, nós já vimos isso. Até o chocolate, o pessoal bebia praticamente o quê? Direto. Era um chá amargo. Então não conhecia, não só aqui na América como no Brasil. Eles utilizavam mel silvestre, que lá não é muito bom, às vezes, o mel silvestre da natureza para adoçar, quando possível, ok? Então por isso que nossos índios não eram gordos, eles não conheciam açúcar. O pessoal era fit, só coisa da natureza. Professor, os nossos indígenas não conheciam o comércio nem a acumulação de excedente. Traduzindo, eles não trocavam para ter lucro e não acumulavam para depois guardar e trocar, para se fazer o comércio. Não conheciam isso, eles trocavam por necessidade, por coisas que eles precisavam. Isso é muito legal. Outra coisa, eles só retiravam da natureza aquilo que era necessário para sobreviver. Por quê, professor? Se eles não acumulam, para que eles vão derrubar 100 árvores? Eles só vão derrubar uma árvore para fazer a canoa. Para que eu vou fazer 100 canoas? Para trocar? Eles não trocam, não acumulam, então não precisa. Olha só que legal. Eles tiravam o que era necessário. Outra coisa, a agricultura não era feita em grande extensão, era para subsistência, traduzindo, para sobrevivência, plantar o roçado necessário para você consumir, para você se alimentar. Não era produzir em larga escala para você exportar, para comercializar, que nem os europeus faziam. Não era isso, que nem os maias, incas e astecas. Havia preferência das aldeias estar perto do rio, por quê? Suprimento de água. Você teria uma outra fonte de alimento que são os peixes, mariscos também, ok? Quem morava lá perto do litoral era mais fácil, perto da praia. Eles não tinham noção de propriedade privada, isso é muito importante. E enquanto que lá os maias, incas e astecas conquistavam povos e territórios e falavam que era deles, os índios não tinham noção da propriedade privada, porque a floresta pertencia a todos, era de onde eles tiravam o sustento, o alimento. Eles dominavam uma região, conquistavam ela, dominavam o tempo, mas eles estavam sempre se deslocando. Então, para que vai ter noção de propriedade privada? Isso é meu, vai ficar aqui para mim sempre. Não, eles estão se deslocando, eles são nômades, semi-nômades. Então não é deles, entenderam a ideia? Eles poderiam entrar em conflito por uma região e outra, numa mesma época? Poderiam, lutar, poderiam. Mas aquilo não era dele, ok? Depois, as aldeias eram comandadas geralmente pelos homens, que eram mais sábios e corajosos, que tomavam as decisões com o conselho junto com eles. Os homens, as atividades eram divididas por idade e por gênero, idade e gênero. Então os homens, desde cedo, aprendiam a caçar, a pescar, a limpar o terreno para fazer agricultura, fazer armas e canoas. E as mulheres ajudavam na colheita, semear, plantar, colher frutas e mariscos, com uma diferença. Professor, parece que as mulheres eram submissas. Não é sempre assim. Quando os portugueses chegaram aqui, descobriram mulheres que chefiavam as aldeias, eram guerreiras, eram pajés, se comunicavam com os deuses, chefiavam as aldeias, admitia-se a poligamia, geralmente será para o chefe guerreiro, só para o chefe. Se a mulher fosse ali a chefe, ela poderia ter vários homens também, por que não? Direitos iguais. Então, quer dizer que a mulher tinha um status elevado nas tribos indígenas, ok? Tinha um status elevado. Elas eram importantes. Na próxima aula a gente continua o conteúdo, sexta-feira, tranquilo? Dúvidas? Galera,